Boa noite! Olá, pessoal! Olá, pessoal, boa noite! Sejam aí bem-vindos a mais uma live da Formule, das quartas-feiras. Olá, Rô, diretamente do Rio. Oi, doutora Milene. Beijo! Bom, então meu nome é Luciana Liberato, sou farmacêutica da Formule, farmácia de manipulação. E para quem assim, tá entrando pela primeira vez, a Formule desde o começo, desde março, que estamos fazendo diversas lives, uma sequência de lives com profissionais de saúde que são referência em suas áreas de atuação, para falar um pouquinho sobre assuntos relacionados ao novo coronavírus, à Covid-19, ao momento que estamos vivendo, e espero que estejam gostando. A live de hoje está bem especial, né? Então, apesar de ter, as manifestações clínicas relativamente conhecidas, oi Ceissa, a Covid-19, ela pode gerar sintomatologias, no maior órgão do nosso corpo humano, que é a pele. Então, por isso, o tema da nossa live hoje é a pele na Covid-19. E para isso, convidamos o renomado... Oi, doutora Fátima, estou lhe vendo aí. O renomado médico dermatologista, doutor Pedro Trindade. Doutor Pedro, ele é professor titular da disciplina de dermatologia da Universidade da UFRN. Também já foi ex-chefe do departamento de dermatologia e atualmente atende em consultório. E realmente assim, é uma grande referência na área de dermatologia no nosso estado. Será um bate-papo com bastante conteúdo, com bastante informação, né? E vamos convidar aí, doutor Pedro, para compartilhar conosco o seu conhecimento. Doutor Pedro, eu já posso lhe chamar? Eu não lhe vi ainda. Nós fizemos um teste agora no meu Instagram pessoal, deu tudo certo, mas vamos lá. Oi, agora é tudo bom? Deixa eu ver aqui se eu já acho, se ele já entrou. Peraí. Vamos ver, gente. Eu já enviei aqui a solicitação. Olá, doutor Pedro. Boa noite. Boa noite, Luciana. Boa noite a Tudo todos que nos bem? acompanham. Seja muito Obrigado. bem-vindo. Aí, obrigado por ter aceito. Eu agradeço em meu nome, em nome da Formule, por ter aceito o convite para participar dessa live, que está bem interessante. Aí, várias pessoas entrando, vários colegas seus, vários dermatologistas também, conversando um pouquinho. Aí, dizendo meu mestre, maravilhoso. Bom, né? Tenho que reforçar, tem, de ler também, isso aí. Bom, então, quer falar alguma coisa antes da gente fazer um breve resumo, assim, se apresentar ou além do que eu já falei? Fica à Bom, vontade. Luciana, mais uma vez boa noite, né, a você e a todos que nos assistem. Realmente é um convite honroso, e eu aqui estou disponível, estou à sua disposição para a gente esclarecer, conversar a respeito de dúvidas relacionadas com o impacto da Covid-19 sobre a pele. Certo, muito bem. Então, atualmente, nós estamos vivendo, no nosso estado, uma queda, até em números aí, em torno de 59% no número de óbitos. Bom, é sempre importante, assim, falar dos pontos positivos, claro. É o estado que teve mais queda com relação à questão de mortalidade. A taxa também fica abaixo de 0, quer dizer, fica em torno de 0,8, então abaixo de 1, que também é considerado um ponto positivo. A COVID é uma doença de alta transmissibilidade, mas ela apresenta características próprias e, ao mesmo tempo, intrigantes, pois é uma síndrome gripal que afeta o organismo como um todo,
gerando uma perda de paladar, uma perda de olfato, que está sendo assim, bem, às vezes até de forma bem específica em algumas situações, e às vezes culmina na questão do quadro inflamatório e pneumonia. E da pneumonia existem os sintomas mais típicos, os não tão típicos, né, os menos comuns, como a parte do trato gastrointestinal, acontecendo muito em crianças, e as lesões de pele, que é o que a gente vai mencionar de forma mais enfática aqui na nossa live. Então, é sabido que as infecções virais, elas manifestam algumas sintomatologias na pele, como manchas, alguns exantemas, né? Aspereza, como a própria dengue, chikungunya, a varicela, a mononucleose e agora a Covid-19. E uma frase me vem sempre à memória quando se fala de pandemia, que foi dito por Dr. Álvaro Barros, um cardiologista, que fez conosco uma live. Ele falou que em tempos de pandemia é mais fácil você estar com a Covid, né, com a Covid-19 do que com uma simples gripe. Aquela questão dos achados e do momento. Então, as manifestações cutâneas são muitas vezes semelhantes também a algumas viroses ou processos alérgicos. Então, doutor Pedro, fale um pouco para a gente aqui, né, o padrão de apresentação da doença e quais as possíveis manifestações dermatológicas da Covid-19 identificadas até o momento, que existem, né, diversas, assim, algumas mais simples, outras vão culminando, mas o que é que a gente pode estar conversando sobre isso? Então, a gente vai falar sobre a sintomatologia dividida em algumas partes, porque realmente para ficar bem mais didático. Ok, Luciana. Inicialmente, eu gostaria de historiar rapidamente como tudo isso aconteceu. Eu acho que é interessante conhecer um pouco dessa história. Então, desde que a Organização Mundial de Saúde declarou a Covid como uma pandemia, isso ocorreu exatamente no dia 11 de março de 2019, houve uma apreensão e uma preocupação por parte de todos os dermatologistas, assim, praticamente de todos os continentes, com relação a de que forma a pele seria acometida por mais uma condição viral, porque a gente já conhecia, né, do passado, de uma diversidade de aspectos morfológicos relacionados com diferentes viroses, inclusive com as arboviroses, né? Então, o primeiro caso publicado relacionado com manifestação cutânea da Covid, ele ocorreu na China, só que, na verdade, eles não detalharam o tipo de manifestação. Logo em seguida, um outro caso foi publicado, esse já com exantema purpúrico petequial, associado com a trombocitopenia, e que o diagnóstico inicial tinha sido dengue, que logo foi descartado, e esse paciente testou positivo para a Covid-19. Então, foi o primeiro caso, quer dizer, o primeiro tipo de manifestação publicado na literatura, isso acho que foi por volta de março, foi de um paciente com quadro exantemático purpúrico e que foi confundido com a dengue. Então, você vê, desde já, a gente já tem um problema, que muitas vezes tem que se estabelecer com certa segurança o diagnóstico diferencial entre essas manifestações da Covid e da arbovirose, né? Que são muito diversificadas. E, inclusive, pode existir até uma co-infecção e que isso acarreta uma certa gravidade. Bom, mas dando sequência, seguiram-se, depois desse relato de caso, várias outras publicações, séries, umas pequenas séries, outras umas séries mais extensas, trabalho de revisão, e sempre com os mesmos objetivos, ou seja, identificar, procurar caracterizar ou mesmo reconhecer a diversidade de aspectos morfológicos que estávamos associados, e até então já se sabia que eram bastante heterogêneas, né? E, acima de tudo, até que ponto a gente poderia correlacionar essa manifestação cutânea com algum estágio da Covid, ou se isso poderia ser considerado um critério de gravidade. E, acima de tudo, essas lesões cutâneas teriam algum valor diagnóstico, algum valor prognóstico, ou até epidemiológico, como mais recentemente isso ficou
bem claro, né? Então, já se avançou muito, quer dizer, quando a gente compara os trabalhos que foram publicados no início, em março, com o último agora, que eu tive acesso, inclusive foi publicado agora em agosto, mês passado, no final do mês passado, e que envolveu 900, quase 1.000 pacientes, ou seja, 996 pacientes. Então, aqui eles realmente conseguiram determinar, classificar melhor, inclusive do ponto de vista de frequência de acometimento, né? Esses 996 pacientes que foram estudados, considerando uma somação de pacientes publicados em séries anteriores, e eles definiram, então, os principais padrões, 5 ou 6, que a gente vai comentar um pouquinho agora, não sei se é algum momento, inclusive, distribuindo, né? Eu vejo que é uma casuística interessante, quase 1.000 pacientes, eu acho que é o que a gente tem mais evidência, inclusive foi considerado um estudo de revisão com uma evidência mais robusta. Então, o que aconteceu? Resumidamente, quais foram os principais resultados encontrados nesse estudo? Com relação à prevalência das manifestações cutâneas na Covid-19, estima-se que ocorra entre 4,9% a 20,4% dos pacientes. Ou seja, embora não seja uma prevalência alta, mas ela é significativa, né? Então, o que eles encontraram, e isso realmente isso já havia sido descrito anteriormente, né? Os padrões morfológicos mais frequentes e em que frequência, como esses estatísticos, esses números foram interessantes. Por exemplo, então, em ordem decrescente de frequência, as lesões nas extremidades, as lesões acrais, né, que nós conhecemos muito bem, caracterizadas principalmente por eritema, edema, tonalidade violácea, às vezes algumas pápulas, algumas pústulas, principalmente nos dedos dos pés, mas também nos dedos das mãos e menos na superfície palmar e plantar, e que se assemelhava a pseudoperniose ou perniose simile, né? Então, o que aconteceu com relação a essas lesões? Elas foram consideradas, primeiro, associadas a casos leves. Segundo, acometiam principalmente adultos, jovens, adolescentes e crianças. E poderiam significar, e até uns estão considerando com lesões muito próximas da especificidade da Covid-19, mas também, como pode aparecer em pacientes assintomáticos, elas têm muito valor prognóstico e, principalmente, como marcador epidemiológico. Então, é muito importante isso, não só para nós, dermatologistas, mas como aqueles que atendem a atenção básica, uma atenção especial com esse tipo de lesão, com esse tipo de acometimento, que na maioria das vezes, eles colocaram aqui, 55% dos casos ocorre na fase tardia da Covid, geralmente na fase de convalescência já, né? Mas também pode aparecer não só com lesões únicas, em pacientes totalmente assintomáticos, e por isso que cresce a importância, até do ponto de vista epidemiológico, porque esses pacientes eles devem ser devidamente autoisolados e testados, né? Então, esse acho que é uma das conclusões e dos achados que a gente tem que chamar a atenção. Então, essas lesões de extremidades, elas aconteceram nesse grupo de 996 pacientes em 40,4%. Foi a maior frequência. Então, essa que nós tem uma atenção especial. Em segundo lugar, ocorreram as papulosas, com 21, principalmente em adultos de meio e de forma simultânea com os sintomas da Covid, né? De maneira simultânea com os sintomas da Covid. Seguiu o sintoma a erupção vesiculosa, essa também tem importância, baseada nesse estudo, com 13,9% dos casos, e em 2 distintos padrões morfológicos. Vesículas acompanhadas de papo e pústulas, num caráter que eles chamam de polimorfismo. Um outro subtipo dentro das lesões vesiculosas que são... Deixa eu só lhe interromper. Você está...
Pois não? Desculpe. Você está me ouvindo bem? Estou lhe Está me ouvindo. ouvindo bem porque está Estou lhe travando. ouvindo. Começou a travar. A imagem parada. Agora Me vendo? melhorou. Sim, É. Você está no 4 ou no Wi-Fi? estou no Wi-Fi. Está travando? Eu não sei o que é que está. Eu tô lhe vendo bem. Tá no 4G? Não, está no Wi-Fi. Está no Wi-Fi? Mas você tá. Sim. É porque ele tá dando umas travadinhas, eu não sei exatamente. Ele está dizendo aqui, ela está travando. Está travando realmente. Eu não sei se é alguma coisa outra. Isabelle também, Milene, agora está dizendo que está normal. Está normal? Vamos, vamos. Você consegue mudar como é, o 4G? 4G? Para o Sim, 4G? Posso sim. veja aí, mas eu acho que não sei se muda. Não, mas assim, o pessoal está dizendo que está tudo ok. Outra Fátima. Normalizou? Não. Eu acho que ele foi mudar. Eu acho que ele foi mudar o negocinho do Instagram, da internet. Eita, peraí. Eu chamei ele de novo. Conectei novamente. Conectou? Pronto, Conectei. não, chamei. Pronto. Ok? Dou Ok, continuidade? pronto, tudo ok. Agora o pessoal está dizendo que está tudo normal. Estão vendo, estão assistindo normal. É porque às vezes Bom, tem essa variaçãozinha que a gente fala do Wi-Fi para o 4G, mas enfim, vamos lá. Estava vamos dar falando sequência. na sequência, estava falando com relação às vesículas, né? Da varicela, Exato. Então, eu falava sobre estimulando. vesículas para meus colegas dermatologistas vesiculosas, elas podem ter. Tá ouvindo? Está repetindo. Tá repetindo. Deixa eu ver se. Bom, dando sequência, Normal. então, eu falava das lesões vesiculosas que elas podem. Mas está tudo normal. Pode continuar. Bom, então eu falava das lesões vesiculosas que elas podem ser caracterizadas por dois subtipos, né? As lesões com características polimórficas. Certo. Não está legal, não. Está repetindo. Não está legal. Eu não sei o que é que está aqui. Ele está travando. Está dizendo aqui, Isabelle, está pedindo para voltar para. Seu Eu vou Wi-Fi voltar estava para o melhor. Wi-Fi. Vou voltar para o Wi-Fi, Certo, tá? Gleice? Tudo ok. Volte. Enquanto. Pronto, ele volta. Certo. Enquanto. Só para dizer, alguém perguntou. Milene, Eu voltei para a o Wi-Fi. live está salva, fica salva, nem se preocupe. E se precisar, a gente entra e fecha novamente. Voltei para o Wi-Fi, tá ok? Pronto, tá. Aqui ele está dizendo que o Wi-Fi estava Tá melhor. Pronto. melhor do que o 4G, tranquilo. Estava Pronto. repetindo, eu estava falando aqui, estava repetindo. Bom, É, vamos ver se agora dá certo. Então, vai, no vai. grupo das lesões vesiculosas,
a gente tem que chamar a atenção para dois subtipos, né? Duas variantes, que são aquelas vesículas que são acompanhadas de pápulas e pústulas, o que caracteriza um polimorfismo lesional, que se assemelha a uma varicela, e uma outra característica monomórfica, em que, às vezes, as lesões são papulosas, que lembram, e para nós dermatologistas isso é uma boa analogia, a doença de Grover. Então, são pápulas, predominantemente, são lesões muito mais localizadas, no caso dessas monomórficas, quando você compara com as polimórficas, certo? Então, essas lesões vesiculosas, elas aconteceram nesse estudo em 13,9% dos casos e em adultos de meia idade. Com relação aos padrões urticariformes, que aconteceu em 10,9%, ou seja, o quarto mais frequente, elas ocorriam em pacientes adultos e sempre acompanhada de sintomatologia clássica. Sim, é importante a gente ressaltar que essas lesões cutâneas elas podem ser assintomáticas em qualquer padrão, mas pode se associar prurido, ardência e dor. Prurido, ardência e dor. Né? Por isso que, às vezes, a gente tem que fazer algum tratamento sintomático, embora elas sejam associadas. Então, essas lesões urticariformes, elas geralmente se localizam no tronco ou tendem à disseminação. E alguns estudos mostraram que elas poderiam estar associadas a alguns casos graves. Né? Isso não se compara às lesões vasculares, às lesões necróticas, aos levedos, etc. Mas essa também poderia ter, eles observaram algum critério de gravidade nesse tipo de lesão. Falando agora especificamente das lesões vasculares, que eles são muito representativos, embora com um percentual de 4%, quer dizer, um percentual baixo, e, na verdade, ela pode se manifestar no espectro do livedo reticular, o livedo racemoso, as lesões purpúricas e as lesões necróticas. Né? Pode ser essas três apresentações, e a necrose levando muitas vezes a lesões ulceradas, aqueles quadros bem mais agressivos, mais observados em paciente crítico, paciente com estágio muito avançado, nas unidades de terapia intensiva, já com sintoma de hipercoagulabilidade, coagulação intravascular disseminada, enfim. Essas lesões vasculares, elas estão associadas, aí que ele pode estabelecer essa correlação, né? As formas graves da doença. Geralmente o paciente no ambiente hospitalar, né? Caso se detecte uma lesão com essas características, ainda num paciente, por exemplo, com sintomas leves, isso serve como elemento de alerta que esse paciente pode evoluir para uma forma grave. Né? E por último, sexto padrão, que não é tão muito, vamos dizer assim, frequente, ele ocorreu em 3,7% dos casos, que são aquelas manifestações que a gente chama de eritema multiforme simile, que se assemelha àquelas placas eritema-edematosas com lesões em alvo, às vezes uns alvos bem característicos, e que nessa estatística, nessa casuística, ela ocorreu mais em crianças e adolescentes, né? Mas num percentual menor. Então, você observe que há uma grande diversidade e heterogeneidade dessas manifestações cutâneas e há uma busca constante em procurar correlacionar essas manifestações com gravidade, com algum fator prognóstico, ou que se pode, de alguma forma, contribuir, né, para o diagnóstico da Covid-19. Então, fico à disposição para qualquer outra questão, já que eu explanei de uma maneira mais ou menos rápida e objetiva o que esse estudo, que é um estudo, para mim, o mais importante que já foi publicado agora, pelo número de pacientes, né, quase 1.000, e que realmente ele estabeleceu não só chamando a atenção da diversidade, mas também a frequência dessas lesões, né? Que chama a parte da atopia, que na realidade às vezes o paciente não é atópico e tem aquela, né, a COVID simulando a dermatite atópica, que ele chama COVID-19 simulando a dermatite atópica, não é atópico, nunca manifestou. Então, é um indício também, patologia que pode ser, né, que pode aparecer. Essa questão. Olha,
Desculpa. Na verdade, existem aqueles quadros que podem ser considerados diretamente relacionados com a doença e outras situações que a gente considera que a doença poderia funcionar como gatilho, né? Na verdade, como uma Isso. condição predisponente. Isso tem sido Uhum. escrito em várias situações, por exemplo, o vírus contribuindo para a reativação do vírus já praticamente reconhecido da pitiríase rósea, de um herpes zoster. E com a dermatite atópica, o que é que a gente tem observado? Inclusive, na minha prática clínica, Uhum. eu tenho notado, primeiro, que os atópicos eles pioraram muito durante esses meses de pandemia, justamente talvez motivados pelos componentes psicossomáticos ou outros fatores. É também dito que pacientes atópicos que adoecem da Covid, eles podem piorar da sua dermatite atópica, isso também está registrado na literatura. Enfim, a correlação que eu faço entre essa sua questão é que a doença poderia contribuir como um gatilho para desenvolver uma dermatite atópica latente, que já, então, sei lá, que existiu na infância e foi desencadeada na Uhum. adolescência, ou um paciente que já atópico, que adoeceu e que teve piora da sua doença, que isso está bem conhecido, bem registrado. É, dentro dessas sintomatologias, né, dessas manifestações patológicas né, diversas e variáveis, como seria evoluindo para essa isquemia cutânea, necrose acral dessa mais de um paciente mais grave, também foi relatado assim em um quadro clínico daquele conhecido como Stryf-like, né? Daquela voltado para a questão da farmacodermia. Isso. Como o que você pode falar sobre isso, doutor Pedro? Assim, Isso aí tá, ele classifica, ele coloca exatamente essas manifestações símiles, né? Principalmente o exantema flexural intertriginoso simétrico relacionado com fármacos, que chama SDRIF. Então, eles descreveram casos SDRIF símiles, sim, mas o que se chama atenção é que esse tipo de erupção você tem que investigar adequadamente, porque tem medicamentos que são utilizados na COVID e que podem desencadear essa farmacodermia, inclusive o Remdesivir. Então, a primeira coisa que eu acho que o médico que está à frente com um quadro clínico com essas características é fazer uma história detalhada na busca de você, primeiro, procurar associar o que a gente já sabe, né? Exatamente um quadro com todas essas características, que é uma doença já bem conhecida, e que você tem que, em primeiro lugar, afastar o uso de medicamentos. Uma vez que não haja história, pelo menos nas últimas 2 semanas, de nenhum fármaco que a síndrome, esse tipo de exantema, ele é causado por uma diversidade de antibióticos, macrolídeos, cefalosporinas, antivirais, os mais diversos. Então, a primeira coisa é você, antes de rotular como uma manifestação que esteja associada à Covid, é procurar descartar uma causa medicamentosa. Eu acho que isso é um ponto fundamental. Fundamental, certo. E o aumento também da incidência assim de outras doenças, algumas raras, nos pacientes infectados de algumas doenças, assim, naqueles pacientes que estão infectados. Mas aí foi falado a questão do gatilho, né, no caso de mas de uma purga, né, Sim. dessa like, né, que de qualquer forma ela acomete assim um quadro grave de vasculite. Certo. Você cortou um pouquinho a ligação, mas como você comentou sobre essa síndrome inflamatória multissistêmica que pode acontecer no adulto pediátrico, eles relatam que essas crianças acometidas da síndrome multissistêmica
inflamatória multissistêmica, em 70% dos casos elas apresentam acometimento cutâneo. Inclusive aquelas clássicas lesões que muito se assemelham a Kawasaki, que são eritema, edema, Uhum. além de outras manifestações, tipo exantemáticas, e uma variedade de aspectos morfológicos que podem também acontecer, né, acompanhando essa síndrome. Certo. E as lesões oriundas não não do vírus, do novo coronavírus, mas das consequências, assim, no caso, mais para uma situação de evolução de um paciente evoluindo para a forma mais grave, né? Que aí é aquela, uma úlcera de pressão, que aí seria mais uma coisa ligada à, à gravidade, né? Se o paciente foi entupido, que não está ligado diretamente à idade que ela gerou, né? O estado que ela fez com que o paciente chegasse. Teria alguma outra coisa além disso? Está cortando um pouquinho, Luciana, mas eu entendi bem sua pergunta. Claro, o paciente que está no ambiente hospitalar, que está numa unidade de terapia intensiva, com toda aquela imobilidade, né, que é necessário, postural, que é necessário com um paciente crítico, ele vai desenvolver outros tipos de lesões. Está me ouvindo bem? Aí existe realmente as úlceras de pressão e outros tipos de manifestações também motivado por essa série no caso, posturais ou não, mas que não estão ligadas diretamente à doença, às lesões trombóticas, vasculares, seja diretamente pelo vírus, ou seja por mecanismos imunes ou de alteração de coagulabilidade sanguínea. Certo. Com relação, como já foi comentado aí, as lesões de extremidades, né, junto com a erupção vesicular, tipo varicela, têm sido consideradas como específicas, né, com a provável especificidade para a doença, para a COVID. Os dedos, né, os dedos de COVID, que tem essa denominação, que acomete, como foi falado, principalmente mais jovens e crianças também, ela não parece estar relacionada muito com a gravidade da doença, mas, de qualquer forma, ela, como tem componente vascular, ela já seria um indício, doutor Pedro, de alguma idade e a importância dela como marcador epidemiológico. Mas por esse dano no endotélio, assim, poderia levar, assim, a pergunta são duas, se isso poderia ser um possível indício e, no caso do paciente apresentar, como eu sei que às vezes eles apresentam isso nos pródromos, do paciente apenas apresentar esse tipo de lesão acral, estaria ligado, poderia estar ligado a uma menor carga viral ou uma maior imunocompetência desse paciente, de simplesmente se ater apenas aos dedos de COVID e não ter mais nenhuma outra sintomatologia? Na realidade, essas manifestações sacrais, com essas características de pseudoperniose, os estudos histopatológicos mostram infiltrados inflamatórios e muito pouco dano vascular. Então, embora aquelas lesões sejam um tanto violáceas, elas não representam, pelo menos do ponto de vista histopatológico, vasculopatias trombóticas importantes, né? É tanto que esses pacientes, a doença remite espontaneamente no prazo de 10, 15 dias. Quer dizer, esses pacientes melhoram rápido, relativamente rápido. Então, são sempre associados às formas leves, pelo menos é o que a literatura mostra até o momento. Então, o que eu acho que é muito significativo, não só que eu acredito que realmente, que agora, com essas novas séries de estudos, ela pode ser considerada um tipo, um padrão de reação cutânea que se aproxima da especificidade, quer dizer, a gente poderia até considerar uma forma específica, até porque a gente não tem, por exemplo, no nosso meio, a perniose, ela acontece
Então, no nosso meio, se aparece um quadro com esse aspecto, a gente tem que quase que obrigatoriamente associar a COVID, né? Da mesma forma que as lesões vesiculosas, certo? Da mesma forma que as lesões vesiculosas. Agora, eu acho que, do ponto de vista epidemiológico, esses considerados dedos de COVID, eles são muito importantes, né? Porque eles são marcadores, essas crianças são portadores, não significa que seja a maioria dos casos, né? Embora elas tenham uma carga viral baixa, isso reconhecidamente, né? Pelo menos os estudos têm mostrado, mas elas têm importância epidemiológica, né? Então, elas são portadores assintomáticas, transmitem, elas devem ser isoladas e devem, né? Então, há a necessidade de se ter uma atenção especial nesses casos. Eu chamo sempre, eu acho que é relevante do ponto de vista clínico. Certo. Ok. Estão Os perguntando aí, eu estou no. pacientes. Viu? Sim, Eu não estou na. Eu não estou não, na. eu estou anotando. É porque eu estou anotando. Tem umas. Eu estou no Wi-Fi, estou no Wi-Fi, estou dizendo. Não estou no 4G. Vai entrar Agora, você está cortando. aqui na. Você está cortando. Certo, certo. Mas, doutor Pedro, teria alguma relação? Você está me vendo agora? Nem, agora não, mas nem estou lhe ouvindo. Nem estou lhe vendo, nem estou lhe ouvindo. Eu não tô, eu tô. E agora? Eu não Agora sei está se bem, tá. agora está ok. Realmente assim, tá no mesmo. Eu não mudei nada. Não sei se é algum. Mas vamos lá. Com essas lesões de pele tão diversificadas, como essa investigação poderia ser feita? Apenas o achado no momento, correlacionar, ou nessa questão das crianças serem mais sugestivas para alguns sintomas? Por exemplo, tem crianças que estão com imunização completa, a presença de repente de uma pitiríase rosa, mas não fez o exame e passou. Seria a pergunta maior aqui das pessoas. Como investigar? Para fazer, precisa fazer o SWAB? Olha, a recomendação é investigar. Se você tem alguma suspeita de que esse quadro pitiríase rosea simile, né, que isso está descrito, né, acompanhando caso de Covid. Agora não se sabe o exato mecanismo, né, mas eu entendo que esses pacientes eles devam ser devidamente investigados, né? Considerando, primeiro, aí você tem que levar em conta uma boa história clínica. Como você sabe que a recorrência da pitiríase rosea ela é muito rara, mas pode acontecer, se o paciente informa que já teve episódios anteriores, isso vai lhe ajudar no diagnóstico diferencial, né? Mas, de antemão, se eu atendo uma paciente jovem, sei lá, uma criança, que não é tão comum a pitiríase rosea nessa faixa etária, e eu observo lesões, e nós estamos vivendo num momento de pandemia e há descrição de casos, né? Pitiríase símbolos, cabe ao médico investigar. Eu acho que isso deve ser implementado. Certo. Desculpa, Luciana. Principalmente se você tem histórico, eu acho que esse dado epidemiológico tem muito valor, se tem algum histórico de exposição ao vírus. Às vezes tem um caso reconhecido domiciliar, tem um contato no ambiente de trabalho. Então, acho que aí é onde pesa uma boa história clínica, né? Uma boa história clínica. Boa anamnese. Você já passou a informação com relação à parte de percentual de acometimento, né? Fica naquela estatística de 3,5 a 20. E isso daí seria o que está sendo visto no momento, né, doutor Pedro? Mas varia, às vezes tem uma questão da variação pela população e localização também. Né? Tamanho da amostra, tudo isso. Certo. Por isso que você observa essa variação, entendeu?
essa amplitude de variação, porque depende da população onde foi De estudado, né? 3 E da isso, prevalência da doença naquele local. também. Uhum. É, como, com relação à questão nessas manifestações dermatológicas oriundas do paciente que está com a doença, como tratar os sintomas dermatológicos, quer dizer, da COVID na pele? Muito bem, uma excelente pergunta. A primeira coisa que a gente tem que levar em conta é que essas lesões, na quase totalidade, aí eu excluindo as lesões vasculares, elas são autorresolutivas. Ou seja, esse paciente, tem casos descritos na literatura que o paciente melhora em menos de 24 horas, a lesão regride em menos de 24 horas. A maioria delas, em torno de 10, 15 dias, no máximo 4 semanas. Quer dizer, você já sabe que esse tipo de lesão, salvo algumas raras e honrosas exceções, elas vão regredir espontaneamente. Claro, como elas são acompanhadas de uma sintomatologia que pode ser desconfortável, um prurido intenso justifica o uso de antihistamínicos. Né? Corticoide não, porque pode ser que na Uhum. fase de recuperação viral não seria interessante. Isso. Antihistamínicos e às vezes até corticoide tópico, dependendo do tipo de lesão, da localização, né? Levando em consideração a potência desse corticoide, por um tempo limitado, porque, na verdade, a gente sabe que essa lesão ela vai regredir de qualquer forma. Então, o tratamento sintomático ele é indicado na dependência de cada caso. Né? E você pesa o custo-benefício de cada situação, de cada paciente, e pode indicar perfeitamente um antihistamínico ou um corticosteroide tópico. Certo. Doutor Pedro, aí, além do tratamento, quer dizer, se é feito algo relacionado para a própria doença da COVID, né? Assim, isso aí já seria Aí vai a caber a parte, equipe, vai caber a equipe que está isso, acompanhando o paciente, no que está caso, assim, tratando. o infectologista, o intensivista, e ele que vai decidir sobre qual seria a opção terapêutica adequada para aquela fase da doença. Né? Do ponto de Daquela vista doença, dermatológico, certo? esse tratamento puramente sintomático, porque ele é transitório, né? É Isso, uma lesão que você sabe que vai ter começo e vai ter fim. isso, certo. E ainda perguntando com relação a sintomas já que, dessas manifestações, como a COVID-19 ela é separada, quer dizer, ela foi separada em fases, né? Fase um sintomas leves, replicação. Fase 2 a parte inflamatória. A 3 já a tempestade inflamatória. Já se tem uma 4 que é de quinta, que é de complicações. É, deu para me ouvir? Agora não, Luciana, não ouvi sua. Não estou.